Mas grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Essa despedida ela não pode terminar sem que a gente exalte quem tem que ser de fato exaltado na nossa vida e tem que ser o centro, que é Cristo. É por isso que eu vou abrir a palavra com vocês, mas antes eu quero só expressar um pouquinho da minha gratidão através de foto. Eu escrevi o texto, reescrevi. Andressa disse assim: você já fez o sermão? Porque ainda não vi você escrever. Eu falei assim: o sermão está no coração, só falta colocar no papel. E eu vou usar algumas fotos, vou fazer uso de algumas fotos, algumas imagens, para poder facilitar a minha memória e para você também entender o que nós vivemos aqui durante esses 2 anos e meio. A gente é grato porque Deus conduziu a nossa história, mas ela não termina aqui, ela continua. E a igreja de Deus também avança. A igreja de Botafogo continua sendo relevante, sendo importante nesse contexto. Eu gosto de uma frase que eu usei algumas vezes em alguns sermões, onde ele diz que os começos e os finais são importantes. E são importantes mesmo, porque palavras não serão suficientes para eu expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de pastorear a igreja de Botafogo. A gente pode olhar para trás, eu e a minha família, e ver como Deus conduziu a nossa história. Isso nos dá certeza que Ele vai continuar conduzindo, e temos um futuro também certos, porque a mão do Senhor vai continuar guiando a nossa vida, o nosso ministério e essa igreja. Eu pretendo ser muito objetivo também e ser pontual, mas se eu passar um pouquinho hoje, por favor, me perdoe. Falando sobre perdão, perdoem se cometi alguma falha com algum de vocês, se talvez não fui bem compreendido, se talvez de alguma maneira cometi algum excesso, me perdoem. Nunca foi a intenção. A nossa intenção sempre é fazer o melhor para Jesus, para a igreja, mas nem sempre as nossas ideias elas acabam sendo tão bem compreendidas. Então, se falhei com alguém, por favor, me perdoem. Saiba que a gente sempre tentou fazer o melhor para Cristo, para a sua causa. Ao longo da vida a gente conhece pessoas importantes no nosso ministério. Com certeza eu vou me emocionar algumas vezes aqui, e vocês tenham paciência comigo. Tem muita lágrima aqui ainda. Pastor Rafael foi alguém muito importante. Ele deve estar vendo agora. Dos 2 anos e meio, praticamente 2 anos, foi junto sobre a liderança dele. Muito obrigado, amigo, por tudo que você fez, pelas oportunidades, pelas conversas, conselhos. Eu me lembro que quando cheguei aqui, ele disse assim: a sua igreja, uma parte dela agora vai ser a juventude. Ele me deu muita liberdade para poder trabalhar e é uma grande referência. Pastor Patrick, quando chegou aqui, a gente já fez uma amizade muito boa. Interessante que pode não parecer, mas nos bastidores eu sou muito elétrico. Os jovens conhecem. A gente imprime um ritmo de muito trabalho, de muita atividade, energia. E aí quando o pastor Patrick chegou, ele já percebeu isso. E em algumas conversas e algumas coisas que eu precisava que se desenrolasse, etc. E ele vinha assim e falava assim: preto, calma. Calma. E eu querendo acelerar: calma, preto, vai dar certo. No final dava certo. Obrigado, pastor Patrick, amigo, porque em alguns momentos, ou em diversos momentos, você me ensinou a importância de esperar, confiar, que no final tudo daria certo. Eu sou muito grato pela amizade com o pastor Patrick. E o pastor Arthur, uma inspiração. Muito obrigado. A sua vida é um exemplo. O seu ministério é um exemplo para mim. O senhor diz que o senhor é um pastor velho, né? Bem velho é o que o senhor diz.
mas o Senhor tem muita energia. O Senhor é um homem de Deus. Muito obrigado pelos exemplos, pelas conversas e pelos conselhos. Eu sou grato a esses homens de Deus, porque eles me ajudaram a formar o ministério. Conselhos importantes desses homens que eu ouvi e que eu vou levar para toda a minha vida. Gratidão. Aproveitando, e eu não tenho foto para todos, mas eu quero também fazer menção à liderança dessa igreja, ao corpo de ancianato, na pessoa do Dr. Abner. Muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo aos jovens, às novas gerações. Não posso esquecer também da nossa equipe administrativa, Gilvan, Erivelton, Francisco, muito obrigado também. Ao diretor do colégio, pastor Marcelo, não sei se ele se encontra aqui, muito obrigado, professor, porque a escola o tempo todo, em tudo que eu pedia, ele me apoiava. Louvado seja Deus por sua vida. Não posso também esquecer de duas pessoas importantes, e sobre elas está ali a representatividade de todo o corpo de diaconato, Ellen e Gilvando. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Não posso esquecer do nosso maestro Bruno. Não sei como é que ele encontrou tempo em meio a musical para fazer uma música pra gente. Deve ter perdido algumas horas de sono. Obrigado, amigo. Você de fato é um irmão. Mas eu também queria agradecer a você que nos acompanha. São mais de 70 sermões aqui na igreja. Você que entra no nosso canal, curte, compartilha. Muito obrigado pela sua audiência. Deus seja louvado. Aqui foi a nossa primeira reunião e eu disse que os começos e os finais são importantes. Quem descobrir como terminou essa reunião ganha um doce. Esse foi o grupo que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Foram 3 meses depois estudando a igreja, os jovens, e saber qual metodologia implantar com essa juventude, com a igreja, baseado no perfil deles. E aí me receberam muito bem, e esse grupo aí é muito característico, e essa foto também. Eu me lembro que tive conversas sérias ali com o Tiago, com o Igor, com a própria Ellen que está ali, para poder entender como é que funcionava a igreja de Botafogo e a juventude. E aí no final a gente teve o famoso açaí. E o açaí era simples e vai continuar, acredito que vai continuar. Era para a gente, depois das reuniões, dos grandes assuntos e grandes decisões, para que a igreja não fosse embora rápido demais, para que houvesse integração, conexão, amizade, irmandade. Jesus foi alguém que utilizou da mesa para poder conquistar as pessoas, para ministrar o coração das pessoas. Então o açaí era só o meio do caminho ali para ganhar o coração das pessoas. Com tanto açaí, acabei que ganhei alguns quilinhos aí, mas Deus vai ajudar no caminho. Aqui que o negócio começou a mudar. Jovens da zona sul do Rio de Janeiro se reunindo todas as terças-feiras às 19 horas para poder orar. Não se espantem, isso não é comum. Você pode bater em diversos lugares, igrejas. Talvez você não vai encontrar em muitas delas o que acontecia todas as terças-feiras nesse lugar. E aqui eu faço menção ao Guilherme e a Liz, que devem estar acompanhando também. Obrigado pela parceria de vocês. Vocês também são de Deus. Eu louvo a Deus por ter conhecido vocês. E eu me lembro que eu desafiei o Guilherme e falei assim: eu preciso abrir um pequeno grupo de oração. Não é um pequeno grupo apenas social, é um pequeno grupo de oração. Na primeira reunião o Nune apareceu ali com a camisa do Flamengo. Eu falei: será que vai dar certo? Deu certo. E começamos ali toda terça-feira orando, pedindo a Deus pelo Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos nossos jovens, na nossa vida. Porque a promessa do Espírito Santo está na Bíblia, e se é promessa, para Deus é realidade. Então a gente clamava: Senhor, por favor, cumpre a sua promessa, derrame teu Espírito Santo, faça uma revolução na nossa igreja, na nossa juventude, na nossa vida.
Eu lembro que as nossas orações, a gente tinha alguns pedidos específicos e eles eram assim: Senhor, nos mande mais jovens. A gente quer mais jovens. E esse grupo começou a crescer. Você vê na foto ali, na primeira, que eu tive que ir com a camisa do Vasco para poder dar uma balanceada. E aí a gente começou a ousar a pedir mais. Nós queremos mais. E a gente percebeu que o grupo de liderança começou a crescer. Jovens vindo de outros lugares. Eu me lembro que no livro A Revolução do Espírito, certa vez estávamos lendo um capítulo, e eu recomendo você a ler esse livro, porque ele é fantástico. E o livro, num capítulo que eu não vou me lembrar qual, também não anotei, ele dizia assim, que alguns membros de uma certa igreja que estava a ponto de fechar, cerca de 4, 5 pessoas, jovens, se reuniram terça-feira à noite para poder orar e clamar pelo Espírito Santo. O resultado desses jovens que se reuniram foi uma grande revolução, e uma igreja que estava prestes a fechar foi reavivada. Só num ano foram mais de 80 batismos para um lugar que estava prestes a fechar. Quando nós olhamos para aquele capítulo e lemos, nós olhamos uns para os outros e falamos assim: não é possível. A história está se repetindo, está acontecendo com a gente. Porque nós estamos reunidos terça-feira à noite para clamar pelo Espírito Santo. Então a gente entendeu que tinha algo poderoso para poder acontecer. E esse grupo vai ganhando forma. Líderes vão sendo formados. Pessoas vão se chegando. Movimentos vão acontecendo. Tudo pelo poder do Espírito Santo. Então quero dizer para a igreja de Botafogo: vale a pena você se reunir para poder orar. Vale a pena a gente ter movimentos, grupos de oração. Alguns dizem que a oração está no CTI. Mas eu queria incentivar a igreja a se reunir, a fazer movimentos. E esses movimentos não precisam vir exatamente da liderança. Você pode abrir a sua casa, receber pessoas para poder clamar pelo poder do Espírito Santo. E eu tenho certeza que coisas grandes irão acontecer. O resultado foram diversos batismos. Só de jovens eu contabilizei cerca de 12. Tudo para a honra e glória de Deus. A gente percebeu uma conexão maior, um movimento maior. Eu sou grato também às novas gerações, e aqui eu quero citar o Clube de Aventureiros, o Clube de Desbravadores, o Ministério da Criança, os juvenis, adolescentes. Sobre o Ministério da Criança, eu recebi essa carta aqui há 2 semanas atrás, para o pastor Gabriel. Essa carta aqui foi do Pedro. Cadê ele? Está por aqui. Pedro? Cadê o Pedrinho? Isso ali, ó. Tá lá. E aí ele deixou na caixa de correio da igreja. E eu só podia pegar lá, ninguém podia me entregar não. É o filho do Gustavo. Isso. E da Laíses. Deu para entender o que está aqui no desenho, gente? Eu vi um céu, eu vi Jesus voltando, eu vi um monte de coisa. Mas atrás está assim, ó: Deus te ama. Continue cuidando das nossas crianças. Continue cuidando do futuro, do presente da igreja. Uma igreja que cresce é uma igreja que não tem medo em investir nas novas gerações. Para os desbravadores, jovens, ministério infantil, ministério da criança, sempre tem que ter recursos. Essa aqui foi a nossa última foto que eu fui no PG quinta-feira. A quantidade de sapatos já demonstrava quantas pessoas tinham ali. E foi mais um momento espiritual com eles. Um momento não só de comida, como alguns acham que é, mas um momento de alinhar, planejar, executar e orar. A oração faz parte desse grupo. A oração faz parte dessa liderança. E Deus responde às orações. E para esses jovens, não pense que é fácil. Tem um sacrifício que precisa ser feito. E muitas vezes na vida, para a gente obter o melhor de Deus,
algo a mais, é necessário um sacrifício a mais. Eles poderiam dizer que a faculdade seria um impeditivo. Eles poderiam dizer que circular talvez pelo Rio de Janeiro à noite fosse um impeditivo. Amanhã teria que acordar cedo, alguns ali trabalham. E eu louvo a Deus porque esse PG agora é na casa da Mimi e do Didi. Muito obrigado, amigos, por abrir as portas de vocês para receber a nossa juventude. Eles poderiam dar diversas desculpas. Quando eu fui falar com o Rafa sobre abrir o PG lá, o Rafa disse assim: pastor, nós oramos aqui e entendemos que precisávamos dar esse passo de fé. O Rafa estuda medicina, mas ele disse assim: a minha casa vai estar aberta, pastor, para poder orar e receber o Espírito Santo. Olha o resultado. Você entende que a oração é uma arma poderosa? Deus responde às orações. Eu sou grato a Deus porque aqui eu fui ordenado ao ministério pastoral. Aqui eu realizei o meu primeiro batismo. Muito obrigado. Aqui nós chegamos em 2 e sairemos em 3. Louvamos a Deus pela forma como cuidaram do Levi, como cuidam, como amam o nosso filho. E você sabe, quando você agrada o filho, você agrada também quem? O pai, os pais. Obrigado por todo o carinho e por todo o amor. Mas eu não poderia sair daqui sem exaltar a pessoa de Cristo. Apesar de todo o trabalho, apesar de toda a obra feita, é Cristo que tem que ser exaltado. E eu queria deixar a mensagem de Cristo nesse final, porque a nossa missão não acabou, ela continua. Talvez a gente pode dizer assim: poxa, pastor Gabriel cumpriu o papel. Não. Se nós tivéssemos cumprido todo o papel, Cristo teria voltado. Isso significa que o nosso papel ainda continua. Eu passei um momento aqui e foi importante, mas a missão ainda continua. Porque o pregador passa, o pastor passa, mas Cristo fica. A palavra de Deus fica, ela permanece, ela não se perde. E eu escolhi o texto de Hebreus capítulo 12 para trabalhar com vocês em alguns poucos minutos. Prometo não me exceder. Mas eu queria que você saísse daqui com essa mensagem. Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus e Pai, a Tua palavra está aberta. Que o Senhor fale ao nosso coração, pois precisamos ouvir a Tua voz. Ilumina a nossa mente através do Teu Espírito Santo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3 diz as seguintes palavras: portanto também nós, visto que temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O apóstolo Paulo vai falar para um grupo de pessoas que precisavam manter a perseverança na fé bíblica e o seu olhar fixamente em Cristo Jesus. Por favor, não percam os olhos de Cristo. Não tirem os olhos de Jesus. Hebreus capítulo 12 é um chamado para a gente continuar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pessoas passam, mas Cristo permanece. Ciclos se fecham, mas Cristo continua lá. 3 lições importantes para a gente. A primeira é que há coisas que precisam ficar
para trás. Diz o texto bíblico: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Há coisas que nós precisamos abandonar na nossa caminhada, na nossa corrida rumo a Canaã celestial. E o pecado, ele nos atrapalha. Certa vez, na academia, treinando para um jogo específico de futebol, a gente combinou que ia correr 2 quilômetros com 10 quilos em cada perna na esteira, para treinar potência, força, resistência. Só consegui chegar a 500 metros. O peso não deixava eu me desenvolver, o peso não deixava eu correr. É essa ideia que Paulo tem. Num corredor, ele precisa estar livre, ele não pode ter excessos, porque senão ele não vai conseguir cruzar a linha de chegada. Quando falamos da vida espiritual, a palavra de Deus nos ensina e diz assim: não corra com os excessos, com os pesos, com a culpa, com a mágoa. Não corra com o pecado habitando no seu coração, para que você cruze a linha de chegada. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Por isso, há coisas que nós precisamos deixar para trás, se queremos alcançar o céu. É uma grande exortação. O pecado não pode nos prender. O pecado não pode nos atrasar. Ninguém vence uma corrida carregando bagagens desnecessárias. Se temos um verdadeiro encontro com Cristo, isso precisa mudar a nossa vida na prática, a ponto de algumas coisas, talvez alguns hábitos, alguns tipos de falas, alguns tipos de atitude, elas precisam ser deixadas para trás, se elas nos remetem a um velho homem, a um comportamento ruim. Esse pensamento de Paulo aqui quer dizer o seguinte: qualquer coisa que seja supérflua, que possam atrapalhar a minha corrida, deve ser deixada de lado. Cuidado com as distrações. Eu preciso dizer isso para a juventude, mas para você que também está aqui, cuidado com as distrações. Ontem alguns foram tentados a assistir o jogo do Brasil. Talvez alguns até abriram o celular para poder ver o placar, saber o que estava acontecendo. Veja, não quero trazer um radicalismo, mas eu quero mostrar para você exatamente aquilo que a palavra diz. Há coisas que aparentemente são inofensivas, mas nós vamos abrindo concessões. Quando percebemos, estamos distantes. Filipenses capítulo 3, verso 13. O apóstolo Paulo vai completar essa ideia. Olha as palavras que ele vai dizer aqui. Guarda isso no seu coração. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando da perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: deixa para trás a velha vida, avança para um novo alvo, prossegue caminhando, uma caminhada progressiva, de crescimento, de graça. Esse é o convite de Jesus. Não parem de crescer, não parem de ter a sua comunhão, de ter o seu desenvolvimento espiritual. Jovem forte é jovem que se alimenta todo dia da palavra. Igreja forte é uma igreja que ora, uma igreja que busca. Paulo diz: eu vou deixar para trás as coisas ruins, as coisas nocivas que me afastam de Deus e prossigo rumo ao alvo. Porque o meu lugar, o meu destino é o céu. A maior batalha da vida cristã não é contra o que está em nosso redor, mas contra o que ainda governa o nosso coração. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Não deixe que nada, absolutamente nada, tome o lugar de Jesus na sua vida. Segunda lição:
há uma corrida que ainda precisa ser continuada. Se você voltar para o texto de Hebreus, Paulo vai dizer o seguinte: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Cada um tem uma corrida, mas o destino final é o mesmo. Cada um vai passar pelo seu momento de luta, talvez de perda, de sacrifício, de abrir mão de coisas. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem, conforme no atletismo, cada um tem a sua raia que vai correr, a sua pista, os seus obstáculos, cada um. Mas em todas elas, nós podemos ter a certeza de que Jesus está presente e não estamos correndo sozinhos. Então eu preciso dizer para você: não pare, continue olhando para Jesus. Ainda que os obstáculos venham, ainda que os obstáculos se tornem aparentemente intransponíveis, saiba que Jesus está com você. Cada discípulo vai possuir um percurso diferente, mas o que mais importa não é quem corre mais rápido. O que mais importa é não desistir. Nós não estamos numa corrida de 100 metros rasos. Nós estamos numa maratona. E na maratona cada um tem o seu ritmo, porque o mais importante é cruzar a linha de chegada. Na corrida rumo ao céu, nós não temos rivais. Os nossos irmãos não são os nossos rivais. Eles também querem o céu como nós. Na corrida rumo ao céu, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o diabo, as potestades, os poderes do mal. A nossa luta é contra o nosso eu. E nessa corrida, cada discípulo possui uma pista diferente, mas todos são chamados à mesma perseverança. Perseverar em quem? Perseverar em Cristo. Perseverar em Cristo, porque Cristo é a nossa segurança. Por favor, igreja, não deixe de perseverar em Jesus. Você que está em casa, não deixe de perseverar em Cristo. E o apóstolo Paulo traz o exemplo de Cristo para poder nos motivar. No capítulo 11, ele usa o exemplo dos heróis da fé, homens de fé, mulheres de fé. Mas no capítulo 12 é o ápice, onde ele vai dizer assim: a fé sublime, a fé plena é só vista na pessoa de Jesus. E aí Paulo vai dizer o que Cristo fez, o que Cristo fez. E diz assim, Hebreus, capítulo 12, ele diz assim, verso 2: e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E por quem que ele suportou a cruz? Ele suportou a cruz por você, por mim. Ele suportou a cruz por todos nós, a quem ele amou. Ele entregou a vida por cada um de nós. E aí a gente chega à nossa terceira lição. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Mateus capítulo 14 conta a história ali a partir do verso 24, de que Jesus apareceu à noite, os discípulos estavam no barco. Jesus começou a caminhar sobre as ondas, sobre as águas. Pedro viu, eles acharam que é um fantasma. E aí Jesus diz: não temas, sou eu. E aí Pedro diz assim: Senhor, se for o Senhor, por favor, me faça ir até o Senhor. E o texto vai dizer que Pedro começa a andar sobre as águas. E enquanto ele olhava para Cristo, ele estava em pé. Enquanto ele olhava para Cristo, ele estava sobre as águas. Mas o texto diz que de repente Pedro começa a olhar para a tempestade, para o vento, e ele começa a submergir, começa a afundar. E ele grita: Senhor, me salva! E Cristo estende a mão, segura a mão dele, o traz e diz: não temas. Igreja de Botafogo, mantenha os olhos fixos em Jesus.
Juventude do Senhor, mantenha os olhos fixos em Jesus. Não perca Jesus de vista, porque Ele é o autor da nossa fé. É Ele quem inicia, é Ele que é o centro do plano da salvação. É Cristo que é a fonte da graça. Mas Ele também, além de autor, Ele é o consumador, porque é Ele quem aperfeiçoa, é Ele quem conclui, é Ele quem termina. Ele venceu, porque Ele suportou a cruz, e agora Ele faz de nós vencedores, porque Ele venceu. Manter os olhos da fé fixos em Jesus é manter o contato ininterrupto com a fonte do poder, que nos fortalece para resistir e vencer. Eu quero ler o meu último texto com você, porque aqui Paulo diz que Ele foi entronizado e está à destra do Pai. Apocalipse capítulo 5. E eu queria convidar o coral para poder já vir, porque nós vamos cantar juntos. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10 diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Digno é o Cordeiro, porque Ele foi morto. Paulo diz assim: esse Jesus, autor e consumador da fé, foi recebido no céu com poder e grande glória, e por conta disso Ele é digno de toda honra, por conta disso Ele é digno de toda glória, por conta disso, por ter vencido a morte, por ter vencido o pecado, Ele agora é digno de ser louvado e de ser exaltado. Eu preciso concluir dizendo: quando tudo estiver desabando, olhe para Jesus. Quando você estiver cansado, olhe para Jesus. Quando você pensar em desistir, olhe para Jesus. Quando você achar que não tem mais saída, que não tem mais solução, olhe para Jesus. Quando o seu coração apertar com dúvidas e medo, olhe para Jesus. Quando você não conseguir enxergar toda a pista, todo o caminho, mesmo assim, continue olhando para Jesus, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. A corrida